A paz de Deus com todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje vamos dar continuidade às escalas maiores em bemóis aqui na página 63 do MSA. Então, se você já gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de estar me ajudando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com algum amigo ou amiga que você saiba que tem dificuldade, tá bom? Que vai estar me ajudando também. Ok, então sem muita enrolação, vamos começar essa aula. Aqui na página 63 ele fala: continue a criar as demais escalas maiores com bemóis a partir da escala de si bemol maior, que é o que a gente viu na página anterior, na página 62. Apresentada na página anterior, como eu acabei de dizer, obedecendo aos seguintes pontos. A. Coloque a tônica da nova escala no teclado, que é a quarta nota da escala anterior, aqui no teclado aqui, porque esse teclado não vai ficar de enfeite, né? Ele vai esse desenho, né? Essa imagem que eles colocaram aqui no MSA é pra gente nos ajudar, né? Para quem não tiver um teclado do lado, o teclado físico, vê aqui no desenho, tá? Que já vai ser de grande ajuda. B. Identifique no teclado o padrão de tons e semitons. A sequência de tons e semitons na tonalidade maior é tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Ok? Então, tem que seguir essa ordenzinha bem bonitinho, tudo bem? A C, dê o nome à escala no quadro acima do teclado, esse quadro aqui, tá? Você vai colocar o nome da escala que você está fazendo. E a D, coloque no pentagrama a clave do seu instrumento e adicione as notas e os acidentes das escalas. Eu vou preferir colocar a clave, de sol, tá bom? Mas se você estiver utilizando outra clave, a de Fá ou a de Dó, essa aula também vai servir para você. O que você vai ter que fazer é só adaptar ali de acordo com a altura, né? Porque a clave de Sol é na segunda linha, aí tem a clave de Fá que é na quarta, a explicação vai ser a mesma. Sequência de tons e semitons vai ser o mesmo, tá bom? Só que você vai adaptar de acordo com a altura. Por exemplo, a de Fá, clave de Fá, ela é na quarta linha, então você vai ter que iniciar ali numa certa altura, tá? A escala que a gente for fazer, tudo bem? Mas isso é de boa, tá? Quem for fazer nessas outras claves, como eu havia dito, é só ir adaptando, tudo bem? Por causa que a altura muda de clave para clave. Então, vamos lá. Na página 61 e 62, demos início aos estudos das escalas maiores com bemóis, tá bom? Então, vimos que partindo de Dó, pegando a quarta nota ascendente, a gente encontra a próxima escala em bemol. Quem fez o MTS, né, sabe que antes a definição era que sempre pegar uma quinta descendente para encontrar a próxima escala em bemol. Ia dar na mesma nota, tá? Só que a definição mudou. Agora é uma quarta ascendente. Então, partindo de Dó, a gente conta uma quarta. Dó, Ré, Mi, Fá. Então, o Fá é a primeira escala em bemol, tá bom? Se fosse no MTS, ia contar uma quinta descendente. Então, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Ia cair na mesma nota do mesmo jeito. Porém, só mudou a definição, tá? Não mudou escala, não mudou nada. Só mudou como você vai encontrar a escala. É bem simples. Antes era uma quinta descendente, agora é uma quarta ascendente, que é o que muda na de sustenido. Que a de sustenido, para encontrar a próxima escala, é uma quinta ascendente. E na de bemol é uma quarta ascendente. Tudo bem? Nada de terror aqui, não é mesmo? O pessoal tem um medo, né, de encontrar as de bemóis, que é só acostumada de sustenido, né? Mas é bem de boa, tá? Então, encontramos a de Fá, né? Fazemos uma quarta, partindo de Dó, encontramos Fá. Aí, a gente sempre vai seguir isso. Partindo de Fá, uma quarta. Fá, Sol, Lá e Si. Então, encontramos a próxima escala, que é Si bemol maior. Então, já fizemos também na página 62 e partindo aqui da escala de Si bemol, a gente vai colocar aqui a próxima escala. Então, Si, Dó, Ré, Mi. Então, a próxima escala aqui vai ser o quê? De Si bemol maior. Aí você me pergunta, por que vai se chamar, Si não, Mi bemol maior. Por que vai se chamar de Mi bemol maior? Já vou explicar para vocês por que tem esse bemol aqui no nome da escala,
Tudo bem? Então, já que vai iniciar em Mi, então eu vou colocar aqui, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Uma escala é a sequência de 8 tons, ou perdão, 8 sons, então aqui ó, de Mi a Mi, tá? Aqui eu vou colocar a clave de Sol, mas aí você coloca a clave que você estiver estudando, ok? E eu vou começar em Mi, tá? Eu vou colocar mais pra cá, porque eu vou colocar depois a armadura ali, tá? Então aqui ó, nós temos Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. Bem bonitinho, tá? Agora, para a sequência de tons e semitons, eu vou fazer essas setas bem aqui, pra gente saber a distância de uma nota para outra, quanto é que vai ser, tá? Então, vamos lá. Partindo de Mi, né, que é o nome da nossa escala, que é a nossa tônica, que eles falam até aqui, ó, coloque a tônica da nova escala no teclado. Então, colocamos aqui a tônica, Mi. Então, colocamos no pentagrama também. Então, vamos lá, partindo de Mi. De Mi para Fá, nós temos o quê? Um semitom. E tá errado, porque a gente quer o quê? Quer um tom. Então, a gente precisa que a distância de Mi para Fá seja um tom. Porém, está em semitom. Então, o que a gente tem que fazer para que seja um tom? Se está em semitom, a gente tem que aumentar, né? Porque semitom é metade de um tom. Então, se eu aumentar aqui, vai ficar o quê? Fá sustenido. E a gente não quer um Fá sustenido, tá? Porque a gente está em bemol, tá? Então, por enquanto, em bemol, a gente utiliza bemóis, tá? Se eu colocar um Fá bemol, ele vai vir pra cá, ou seja, vai ficar a nota uníssona, vai ficar Mi natural e Mi bemol. E Fá bemol, perdão. Ou seja, vai ficar a nota uníssona no mesmo teclado. E não pode, por causa que a gente está trabalhando com escalas maiores diatônicas, tá bom? Então, nomes e sons todos diferentes, ok? Então, Mi e Fá bemol ia estar tudo nessa tecla, então não pode. Então, a gente tem outra opção que é mexer nessa aqui anterior. Essa anterior, se eu colocar Mi sustenido, também não vai dar certo. Porque vai ficar Mi sustenido aqui e Fá também natural aqui. Vai ficar a nota uníssona também. Então, a gente pode mexer ela aqui, ó, descendo. Ou seja, de Mi para ficar o quê? Mi bemol. Tá? Mas se você for ver, né, na escala anterior, a escala de Si bemol, o Mi já era bemol. Então, se você já sabendo disso, vai ficar mais fácil. Tá? Por causa que você ia pegar de Mi bemol para Fá, você já ia saber que vai dar o quê? Tom, meio com meio tom. Mas vamos supor que a gente não sabe, partimos aqui de Mi bemol assim do nada, tá? Escolhemos aqui ser a nossa primeira. Então, se você não sabia, você pode mexer aqui nessa primeira, tá? E fazer uma descendência aqui em meio tom, tá? Descer em meio tom, que vai ficar em Mi bemol. Então, anota aqui, Mi vai ficar em bemol, tá? E de Mi bemol para Fá, nós temos o que? Semitom com semitom, um tom, que é o que a gente estava procurando. Ok. Agora, de Mi bemol para Fá deu tom, deixa eu colocar aqui. De Fá para Sol, tem o que? Meio tom com meio tom, tom. Então, tá seguindo a regra, então, não vamos fazer nenhuma alteração. Quando tiver na ordem certinha aqui de tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom, a gente não precisa fazer nenhuma alteração. Só segue, tá bom? Agora, quando não tiver enquadrado aqui nessa sequência, aí temos que fazer as devidas alterações. Tudo bem? Então, dando continuidade. De Sol para Lá, nós temos o que? Tom. Porém, a gente quer um semitom. Porque de Sol para Lá, da sequência aqui, ó, é tom, tom e semitom. Tom, tom e semitom. Então, a gente quer um semitom. Então, o que a gente faz? Se a gente tem um tom, e um tom equivale ao quê? Equivale a 2 semitom. E eu quero um semitom, ou seja, eu tenho que diminuir um semitom. Aí você me pergunta, ok, se eu for diminuir um semitom, eu tenho a opção de ser o Sol e o Lá. Vamos começar pelo Sol. Se eu diminuir o Sol, vai ficar Sol bemol. Tá, vai ficar Sol bemol. Porém, se a gente for ver a nossa ordem que a gente já fez aqui, de Fá para Sol, nós temos um tom. E se eu mexer no Sol, que a gente já fez a distância dele com a nota anterior, que é o Fá, vai ficar o quê? Semitom. Ou seja, vai
desorganizar aqui a nossa sequência que a gente já fez, já encontramos aqui que tá em tom certinho. Então, a gente tem que mexer nessa aqui, ó, no Lá. Então, se eu diminuir, diminuir, eu tenho que descer, aumentar é subir, tá? Então, se eu tenho que diminuir, ou seja, eu vou ter que ficar aqui com Lá bemol, ou seja, de Lá bemol para Sol, eu vou ter o quê? Semitom, que é o que a gente está procurando. Tudo bem? Então, de Fá para Sol, natural, tom. De Sol para Lá bemol, a gente vai ter o quê? Sol para Lá bemol, semitom, que é o que a gente estava procurando, ok? A gente sempre tem que pegar em mente aqui, ó, essa sequência. Sabendo essa sequência, fica bem fácil de você montar a escala, tá? Agora, dando continuidade, de Lá bemol para Si, eu tenho aqui, ó, Lá bemol, não é Lá natural. Lá bemol para Si, eu tenho o quê? Meio tom com meio tom, tom, mais meio, um tom e meio. Opa, tá errado. A gente quer o quê? A gente quer um tom. Ou seja, se eu tenho um tom e meio e eu quero um tom, eu tenho que tirar esse meio bem aqui. Então, para eu tirar esse meio, já sabemos, né? Já pegamos essa dica aí que vai ficar mais difícil se a gente for mexer na anterior. Então, a gente mexe aqui na posterior, que é no Si. Se ele tá Si natural, se eu quero diminuir meio tom, ou seja, eu tenho que descer meio tom, ou seja, vai ficar em bemol. Tudo bem? Gente, se você não estiver entendendo em sustenido, essa parte de bemol, é porque você tem que assistir a aula bem certinho sobre os acidentes, que tem sustenido, bemol, dobrado, sustenido, dobrado, bemol, tá? Tem aqui no canal, dá uma procurada, tá bom? Que você vai entender certinho. Por causa que o bemol, ele diminui meio tom. Ou seja, se eu tô diminuindo meio tom, vai aparecer o bemol. Em sustenido, apesar de não ser aula de sustenido, mas se eu fosse sustenido, se eu quisesse aumentar meio tom, eu ia aparecer aqui, ia aparecer o sustenido, porque o sustenido eleva meio tom, tá? Mas aqui, o bemol, ele tem a característica de diminuir, né, de descer meio tom, diminuir meio tom. Ou seja, se eu pegar o Si e colocar ele descendo aqui, vai aparecer o bemol, por causa que essa é a característica dele, diminuir meio tom. Então, vai ficar Si bemol. Então, de Lá bemol para Si bemol, tem o quê? Meio tom com meio tom, um tom, que é o que a gente estava procurando. Ou seja, de vez de ser Si natural, vai ser Si bemol. Tudo bem? E de Si bemol para Dó, eu tenho meio tom com meio tom, tom, tá certinho ali com a sequência. De Dó para Ré, eu tenho um tom, também tá seguindo a regra ali, então tá tudo certinho. E de Ré para Mi, eu tenho o quê? Um tom. Opa, então a gente tem que fazer essa alteração. Porém, você tem que lembrar que a tônica, que é o primeiro grau, que sempre o oitavo grau de uma escala, que é a última nota, sempre é repetição do primeiro grau. Então, se o primeiro grau é em Mi bemol, automaticamente a última também vai ser em Mi bemol. Tá? Então, você não precisou fazer essa alteração, porque quando você fez a alteração lá no primeiro grau, automaticamente você já desfez aqui esse Mi natural para Mi bemol. Então, de Ré para Mi bemol, eu tenho o semitom, que é a minha sequência ali, ó, para ficar de acordo com a minha fórmula, ok? Da sequência dos tons e semitons. Ou seja, de Ré para Mi bemol, eu tenho semitom. Ou seja, tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom é a sequência certinha aqui da escala maior. Tudo bem? Aí, então, vimos aqui que a escala de Mi bemol maior tem 1, 2, 3 bemóis, tá? Opa! Tem que repetir aqui. Porém, como o Mi é o Mi, né? Então, a gente só fala que tem 3 bemóis, que é Mi, Lá e Si. A sequência, né, fica Si, Mi, Si, Mi, Lá, tá? Os 3 bemóis da escala Mi bemol maior. Aí você me pergunta, por que bemol? Por que tem que ter bemol nessa escala, né? Por que não é apenas Mi maior? Porque no MSA, né, diz o seguinte, não é com essas palavras, tá? Mas, parafraseando, é bem assim. Se você tiver uma nota em bemol, automaticamente, em bemol na sua escala, automaticamente esse bemol vai parar no nome dela. Ou seja,
Se eu encontrei a escala de Mi bemol, ou de Mi, tudo bem. Ela vai ser Mi bemol por causa que o Mi, perdão, por causa que o Mi já é bemol aqui na fórmula, na fórmula de compás, perdão, na fórmula não, né, na armadura de clave. Então, o Mi já é bemol na armadura de clave, ou seja, esse Mi vai vir pra cá. Aí você me fala, tá, mas o Si e o Lá também é bemol, por que não vai pra cá? Por causa que o nome da escala é Mi bemol. E se você reparar, sempre o nome da escala é referente à primeira, que é a tônica. Ou seja, se a minha tônica, que é a minha primeira nota de uma escala, se é o Mi bemol, não é o Mi natural, é o Mi bemol, ou seja, automaticamente já fica ali em Mi bemol. Tudo bem? Por causa que é o primeiro grau. O primeiro grau, já vimos que ele dá o nome à escala. Então, se a minha primeira é bemol, o bemol também vai lá no nome da escala também. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vão colocando aí nos comentários, tá bom? E agora a gente vai fazer aqui, ó, essa outra, tá? Só pra gente terminar aqui, tá? Essa página 63 e ver que vocês entenderam de verdade. Tudo bem? Então, vamos lá. Partindo da escala anterior, a gente sempre conta uma quarta ascendente para encontrar a próxima escala. Então, vai ficar Mi, Fá, Sol, Lá. Então, a próxima escala vai se chamar o quê? De Lá maior. Tudo certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na clave de Sol, tá bom? Aí, de acordo com a sua clave, aí você faz as devidas alterações. Na verdade, o que só vai mudar lá vai ser só a altura, tá? Vai ser a explicação vai dar para você entender o que só vai mudar é a altura da clave, tá bom? Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Agora eu vou colocar aqui no teclado também, partindo de Lá. Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Uma outra dica que eu dou para você é que, se você já sabe a sequência da escala anterior, já conhece ali os bemóis, né, que tem nele, você só vai repeti-los aqui na próxima escala, tá bom? Ou seja, se na escala anterior, que é a escala de Mi bemol maior, tem Si, Mi, Lá, aqui também vai ter Si, Mi, Lá. Porém, você vai ter que acrescentar sempre mais um, por causa que sempre mudando uma escala, vai acrescentar mais um, na ordem, né, das escalas, você sempre vai acrescentar mais um, tá bom? Quem assistiu, quem pegou o MTS, né, sabe do que eu tô falando, tá? Mas se você não pegou o MTS, tudo bem, tá? Mas fique em mente que sempre a escala anterior da que você tá fazendo, aqueles acidentes que estão ali são heranças, ou seja, vão ser repassados para a próxima escala, tá? Então, vocês vão ver que nessa escala aqui de Lá maior, vai ter o Si, o Mi e o Lá, e mais um bemol também que a gente vai encontrar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui as setinhas, lembrando que a sequência, né, é sempre tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom para as escalas maiores, tá? De Lá pra Si, nós temos o que? Tom. Opa, tá correto ali com a nossa sequência, tá? Eu vou colocar a sequência aqui desse lado aqui, para não ficar levantando toda hora a câmera, tá bom? Então, essa aqui é a sequência da maior. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Porém, aqui vai ter um erro, tá? Apesar de Lá pra Si ser tom, né? Que é o que tá seguindo aqui a sequência, não vai dar certo. Porque, apesar, né, de tá, vamos dizer assim, correto, entre aspas, você tem que saber que que os acidentes da escala anterior são heranças, tá? Mas vamos supor que você não saiba, você vai seguir aqui, porque eu sei, né, que muita gente vai fazer isso, vai ver lá, o Lá e o Si, de Lá pra Si é tom, então vai seguir. Então, eu vou fazer como se fosse uma aluna aí que vai fazer também, tá? Porque, gente, isso aqui é conteúdo novo, então você vai pensar que tá correto. Então, vamos seguir e vamos encontrar o erro do porquê tá errado, tá? Então, vamos lá. De Lá pra Si vai ficar tom. De Si para Dó, nós temos o que? Semitom, porém eu quero um tom. E se eu colocar aqui Dó,
Se eu aumentar aqui de meio com meio, eu vou colocar o quê? Se eu aumentar meio tom, vai aparecer o quê? Vai aparecer o sustenido, por causa que o sustenido, a função dele é elevar meio tom, ou seja, se eu elevar meio tom, vai aparecer o sustenido. E a gente não está em escala de sustenido, estamos em escala em bemol, ou seja, eu tenho que diminuir meio tom. Opa, mas se eu diminuir meio tom, vai ficar a nota uníssona, então não vai dar certo. Eu não posso nem aumentar e nem diminuir. Porém, você tem aquela outra lá, a anterior da anterior, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você pode modificar, se ver se dá de fazer a devida modificação, né, a alteração, e ver se vai dar certo. Aumentar não pode, porque vai dar sustenido, e a gente quer bemol, então se eu diminuir vai ficar dó bemol, e si natural, ou seja, vai ficar a nota uníssona, e não pode. Agora, se eu mudar aqui o si, se eu diminuir, ele vai ficar si bemol. Opa, se eu colocar si bemol e pro dó, vai ficar meio com meio, vai ficar o quê? Meio tom com meio tom vai ficar um tom. Opa, é o que eu tô procurando, tom. Então, já coloco aqui o tom. Porém, a distância de lá para si bemol vai ficar o quê? Meio tom, a gente quer um tom. Então, o que você faz? Também ver se dá de fazer uma alteração aqui no lá. Subir eu não posso, por causa que ascender é sustenido e descer é bemol, tá? Então, se eu descer, ele vai ficar o quê? Lá bemol. E se eu colocar o lá bemol, de lá, esquece o lá natural, tá bom? Eu vou até apagar aqui, ó, porque tem gente que pensa que toca o natural e toca o alterado também, e não. Se você tocar o alterado, você não vai tocar o natural, tá? Então, de lá bemol para si bemol, eu tenho o quê? Meio tom com meio tom, tom, opa, correto. De si bemol para dó, eu tenho meio tom com meio tom, tom, opa, tá correto. Então, essa alteração que eu fiz aqui, mexendo nas anteriores, perdão, deu certo. Então, se deu certo, eu vou continuar com elas. Ou seja, o lá ficou bemol e o si também ficou bemol. Já que sempre o oitavo grau sempre é repetição do primeiro, então já vou colocar aqui, ó, o oitavo grau alterado também com esse bemol, tá? Por causa que o oitavo grau sempre é repetição do primeiro. Então, se o primeiro tem bemol, o último também tem bemol, tá bom? Então, vamos lá. De lá bemol para si bemol, tom. De si bemol para dó, tom. Então, por enquanto, tá tudo certinho aí, tá? Então, já descobrimos o erro de você continuar, né? Com o lá e o si natural. Então, você viu que não ia dar certo essa sequência de lá e si natural. Então, você modificou ambos, tá? Então, vamos lá. De dó para ré, eu tenho o quê? Tom, porém, eu quero semitom. Se eu subir, vai aparecer o sustenido. Então, eu tenho que diminuir para encontrar o bemol. Ou seja, vai ficar ré bemol. Deixa o carro passar. Ou seja, o bemol sempre é para baixar, então eu tenho que descer com o bemol. O sustenido só serve para elevar, subir. Então, ré bemol. Então, de dó para ré bemol, vou ter o que? Semitom. Então, coloca o ré também aqui, ó, no pentagrama, perdão. Semitom. De dó para ré bemol, semitom. Eu vou apagar nesse natural aqui, porque senão vocês podem pensar que vai ter que tocar. Então, quando for tocar, é lá bemol, si bemol, aí dó, ré bemol. Não toca as notas naturais, tá bom? Só que você fez alterações, que é o que tá no pentagrama. Então, de mi, tá? Então, eu tenho ré bemol pra mi, eu vou ter o quê? Meio tom com meio tom, um tom com meio tom, um tom e meio. Eita, um tom e meio? Não, eu só quero tom. Ou seja, eu pego a nota, essa nota aqui que é o mi, e eu vou diminuir. Por que eu vou diminuir? Por causa que eu quero bemol, tá? Então, se eu descer, eu vou ficar com mi bemol. Se eu ficar com mi bemol, eu vou ver se a sequência vai dar certa. De ré bemol para ré natural, meio tom. De ré natural para mi bemol, tem o meio tom, ou seja, meio com meio, um tom. Então, essa alteração deu certo, ou seja, coloca o tom aí. E apaga o natural, porque senão você pode se confundir, tá? De mi bemol para fá, eu tenho meio tom com meio tom, tom. Ok, não precisa fazer nenhuma alteração. De fá para sol, eu tenho o que? Meio com meio tom. Também não precisa fazer nenhuma alteração. De sol para lá, eu tenho um tom. Porém,
o Lá é bemol, ou seja, de Sol para Lá bemol eu tenho semitom. Tudo certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom, gente? Qualquer dúvida pode estar colocando nos comentários que eu vou responder vocês. Então, a sequência aqui dessa escala, né, os acidentes, nós temos Lá, Si, Ré, Mi como acidentes, ou seja, similar. Então, nós temos o Si, o Mi, o Lá e aumentou mais um, como eu disse para vocês, que é o Ré. Então, antes a gente tinha o Si, o Mi e o Lá na escala anterior, e agora acrescentou o Ré aqui, ó. É o que eu disse para vocês. Se você souber qual é a escala anterior da que você quer fazer, você vai pegar aqueles acidentes que estão lá e vão colocar aqui. Aí você coloca ele no pentagrama e vê qual é a que tem que colocar mais um, tá? Se você soubesse qual era aqueles ali que Si, Mi e Lá já era bemol, você já colocava aqui, ó. Fazia a sequência de Lá, Lá, colocava os acidentes em Si, Mi e Lá e fazia a sequência certinho, tom, tom, semitom, tom, tom e semitom. Aí você ia chegar aqui e ver que ia estar errado, então você ia colocar um bemol nele, ou seja, ia só acrescentar mais um. E é uma maneira mais rápida, tá bom? Mas isso aqui, essa primeira maneira que eu mostrei pra vocês, é pra quem não sabe, né? Porque a gente tá iniciando agora, não vai lembrar qual a escala anterior, né, a ela. Aí você me fala, tá, em nome da escala é Lá maior? Já até acabei de falar, né? Não, não é Lá maior, mas sim Lá bemol maior, por causa que o bemol tá na armadura, tá bom? Se a escala fosse Mi bemol maior, se a escala fosse Mi maior, ia ser Mi bemol maior, porque tem o bemol na armadura. Se fosse Ré maior, ia ser Ré bemol maior, porque tem o Ré na armadura. Se fosse Si maior, ia ser Si bemol maior, porque tem o bemol na armadura, tá? Então, se tem bemol na armadura, esse bemol também vai para o nome da escala. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida pode estar deixando nos comentários, tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês. Então, vimos aqui a escala de Mi bemol maior, de Lá bemol maior, tá bom? Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Que isso vai me ajudar também a crescer aqui no YouTube, tá? E compartilhando com os demais para que essa dica, né, possa chegar aí para as demais pessoas e mande para os seus amigos também. Tudo certo, como eu havia dito, qualquer dúvida pode estar deixando nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. É isso, fiquem com Deus e estudem bastante!